Olá a todos, estou fazendo uma live teste aqui, vamos ver se isso funciona, né? Estou num cenário um pouco novo. Vocês me ouvem direitinho aí? Conseguem me ouvir? Eu sempre andei pensando, já tem um tempo, em fazer lives semanais, tá? Discutindo assuntos diversos sobre Igreja Católica, tradicionalismo, mas eu não sei se isso vai dar muito certo, então abri essa live aqui para a gente tentar conversar um pouquinho, principalmente sobre as últimas notícias da sagração episcopal que vai acontecer na Fraternidade. Hoje saiu uma nova, né? Saiu uma nova notícia, quem ainda não assistiu, vou dar aqui em primeira mão. Foi revelado por um padre da Fraternidade que serão 4 padres que serão sagrados bispos. 4 candidatos ao episcopado serão sagrados os novos bispos da Fraternidade São Pio X. Eu gostaria de abordar com vocês aqui, eu não sei se essa live vai ficar salva para depois, tá? É só um teste, mas vamos ver se dá certo. Gostaria de abordar com vocês aqui o problema eclesiológico que está por detrás dessa atitude da fraternidade, né? Por que o argumento e a lógica deles é falha? Quando eles falam sobre estado de necessidade, quando eles falam em salvação das almas, né? São argumentos que, para um leigo que olha de primeira isso, acha que são argumentos muito contundentes, né? Porque, veja, a igreja de fato passa por uma crise. Então, é forçoso nós entendermos, a gente acaba percebendo que, pelo fato da igreja passar por uma crise, nós estamos em necessidade. Essa é a lógica deles, né? E para um leigo, quando olha isso, parece um argumento muito contundente, né? E a questão, por exemplo, da salvação das almas, é claro que a salvação das almas tem que vir em primeiro lugar, ninguém discorda disso, né? Mas qual é o melhor modo de salvar almas? É o que a gente pretende discutir, né? Já vi da resistência dizer que o Papa Pio II diz que os muçulmanos morreram por não adorarem o mesmo Deus. Bom, tem que ver qual é a fonte, né? O Papa, se não me engano, é Pio VII ou Gregório VII. Ele já fala, ele manda uma carta a um rei muçulmano, onde ele fala que nós adoramos o mesmo Deus. Já até publiquei aqui essa carta do Papa, se eu não me engano é Gregório VII, tá? Agora, quem quiser deixar suas perguntas, tem uma caixinha de pergunta aqui também muito interessante, ó. Aqui embaixo, eu acho que aparece aqui embaixo para vocês também. É uma caixinha com um ponto de interrogação. É só colocar as perguntas ali. Isso, São Gregório VII, é isso aí. Quem quiser, só colocar as perguntas aqui na caixinha, tá? Bom, sobre a salvação das almas, né? Eles dizem o seguinte: nós estamos em estado de necessidade porque a igreja já não ensina a doutrina ortodoxa, a doutrina católica, a doutrina de sempre. E, portanto, a fraternidade se enxerga como, eu vou usar as palavras que eles usam, eles se enxergam como um bote salva-vidas. Dom Lourenço Fleischmann, ele falou exatamente isso um tempo atrás. Eles se enxergam como um bote salva-vidas que, enquanto a barca está afundando, olha só, a lógica, né? A barca está afundando e o bote salva-vidas da fraternidade vai recolhendo essas almas que estão se perdendo pelo naufrágio. Não é necessário dizer aqui que esse pensamento é completamente contrário ao dogma da indefetibilidade da igreja. Veja, eu não estou falando de infalibilidade. É isso que a gente tem que discernir, né? E fazer uma distinção aqui. A infalibilidade do Papa
é uma doutrina que está dentro de uma doutrina maior, que é a indefectibilidade da igreja. A igreja é indefectível e, portanto, o Papa é infalível quando define ex cátedra uma doutrina de fé e moral. Mas não é só isso que torna a igreja indefectível. A igreja é indefectível porque ela não pode promulgar uma missa ilícita, uma missa imoral, uma missa contrária à fé. Ela é indefectível porque ela não pode conduzir os fiéis ao erro, nem mesmo no seu magistério ordinário. Ela é indefectível porque, independentemente da crise que ela passa, ela sempre tem assistência do Espírito Santo para vencer essa crise e para salvar as almas. Ela é indefectível porque os fiéis, junto com os seus bispos, com seus pastores, unidos ao Papa, não podem errar na fé. Isso é claro, né? A doutrina do sensu fidei, né? Os fiéis reunidos com seus pastores não podem errar na fé. É um lado da indefectibilidade da igreja, né? Então, veja, quando eu digo que a fraternidade ela vai salvar a Santa Igreja Católica ou as almas que estão naufragando nessa crise, eu tiro a assistência divina da igreja e transfiro para a fraternidade. Uma pergunta que eu fiz esses dias atrás, não sei se todos viram isso, né? A lógica é o seguinte: eu pergunto para as pessoas que pensam dessa forma, né, que a fraternidade é o bote salva-vidas. Veja, a igreja foi instituída por Cristo, nisso nós concordamos. Tanto tradicionalistas quanto continuistas, nós concordamos, pelo menos em tese, que a igreja foi fundada por Cristo, ela prevalecerá até o fim do mundo, ela tem assistência do Espírito Santo, né? Eles também dizem que creem que ela é indefectível, por mais que os seus atos demonstrem o contrário, mas levando pelo menos a tese a sério, né? A igreja é indefectível, beleza. A igreja foi fundada por Cristo e tem assistência do Espírito Santo. Agora, se eu tenho que crer, para abraçar a ideia da fraternidade, eu tenho que crer que nosso Senhor, Ele permitiu que a sua igreja, fundada por Ele, com a devida assistência do Espírito Santo, está passando por uma crise tão grande que ela não é mais capaz de guardar a fé ortodoxa e de salvar as almas. Essa é a lógica. E a fraternidade vem para suprir esse defeito. A pergunta é: por que eu devo acreditar que a fraternidade terá os meios necessários e a assistência divina para salvar as almas e preservar a sã doutrina, se a própria igreja fundada por Cristo, por instituição divina, não teve essa assistência e essa preservação do erro? Ou seja, eu tenho que acreditar, para assumir a tese da fraternidade, que uma instituição humana, que é a fraternidade, tem mais assistência de Deus, do Espírito Santo, para salvar as almas e guardar a fé, do que a igreja instituída pelo próprio Cristo, que não é uma instituição humana, mas divina. Então, veja a falha do pensamento, né? Em caso da fraternidade voltar atrás na sua decisão e aceitar a plena comunhão, ocorreria uma divisão interna na fraternidade? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, para responder essa pergunta, eu dou somente um exemplo que já aconteceu em 2012. A fraternidade ela nunca voltou à plena comunhão com a igreja. Mas, em 2012, se eu não me falha a memória, foi essa data, ela se reaproximou num diálogo mais intenso no pontificado de Bento XVI, por ocasião do levantamento das excomunhões. Houve uma intensificação nesse diálogo. E apenas por esse motivo, veja que a gente não está falando de plena comunhão, nós estamos falando de diálogo, somente um diálogo. Por esse motivo, Dom Williamson, um dos 4 bispos da fraternidade sagrados por Lefebvre,
rachou com a fraternidade, porque, segundo ele, a fraternidade estava dialogando com o erro. Não se deve dialogar com Roma modernista. Se você dialoga com Roma modernista, logo você está caindo no modernismo. Então, Dom Williamson, na opinião dele, a fraternidade para Dom Williamson estava relativizando a fé. Porque para Dom Williamson, a fraternidade deveria esperar que Roma se converta para então abrir algum tipo de diálogo. Mas o diálogo com Roma conciliar não é possível. Então houve um bispo da fraternidade que criou um outro movimento chamado Resistência Católica, que é mais radical com a fraternidade do que a fraternidade, não aceita de forma alguma o diálogo com Roma. Esse bispo, Dom Williamson, saiu sagrando outros bispos, e pasmem, um dos bispos que Dom Williamson sagrou é Dom Rodrigo Silva, que hoje é bispo sedevacantista. Para você ver a loucura, né? Que saiu uma coisa de dentro da outra, né? Só por esse contexto de 2012, eu já digo com certeza, assim, né? Uma probabilidade muito alta, que se a fraternidade voltar atrás, é quase inevitável, a não ser por uma intervenção divina, que haja um outro racha. Muito provavelmente alguns fiéis irão migrar para a resistência, outros fiéis irão migrar para o sedvacantismo, e talvez alguns fiéis irão manter as ideias da fraternidade como se agora eles fossem a verdadeira fraternidade, né? Ou, usando a linguagem dele, né, preservar e manter a obra de Dom Lefebvre. Que essa é a narrativa que a resistência usa contra a fraternidade. Que a fraternidade não está preservando a obra e o legado de Dom Lefebvre. Percebe? Então, respondendo a sua pergunta, depois desse todo esse contexto, a chance, claro, que é uma hipótese muito improvável que a fraternidade retorne atrás, mas a chance, caso ela faça isso, é de uma nova ruptura. E veja, aqui a gente consegue uma outra semelhança com o protestantismo, né? Porque é uma ruptura ad eterno. Um grupo sai de dentro de outro, sai de dentro de outro, sai de dentro de outro, e sempre esses grupos novos se auto-intitulam como os verdadeiros guardiões da fé. Eles são os verdadeiros guardiões da fé. Aquele outro grupo já se apostatou, né? Então isso aqui já serve como um exemplo para a gente, aquilo que eu já estava falando, né? Bom, se a igreja já não tem essa assistência do Espírito Santo a ponto de não cair no erro e de não conseguir salvar as almas, que é a sua principal missão, por que a fraternidade vai ter? E nós vemos exatamente o contrário, né? Nós vemos que a fraternidade já deu origem à resistência, que é um outro grupo tradicionalista, que deu origem ao sedvacantismo. Pelo menos aqui no Brasil, Dom Rodrigo, ele veio da fraternidade, passou pela resistência e hoje é sedvacantista. Então, esses grupos que têm tão pouco tempo de existência já estão rachando, né? E criando novos subgrupos, como acontece no próprio protestantismo. Eles não conseguem preservar a unidade. Porque se você não tem uma figura visível de unidade, que é o Papa, a gente cai novamente no livre exame da doutrina. Os protestantes fazem um livre exame das escrituras. Por outro lado, os tradicionalistas fazem um livre exame da tradição. E livre exame por livre exame, o racha, a divisão é inevitável, né? Vamos ver as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Bom. Por que o concílio ser pastoral é plausível de voltar contra ele? A encíclica de Pio XII diz que deves acreditar que a humanidade veio de Adão e Eva, mas não é dogma, além de me mostrarem que o Concílio Vaticano II foi dogmático. Bom, sobre a questão do concílio ser pastoral, né? Eu tenho publicado diversos documentos papais pré e pós Vaticano II aqui no meu perfil,
E alguns deles são bem claros, né? Papa Pio IX, Pio XII, Leão XIII já falaram sobre isso. Que a obediência do fiel não deve se restringir aos dogmas, né? Aquelas doutrinas definidas ex cátedra, de fé e moral. Mas a obediência do fiel, ela se estende a todo o magistério, seja ordinário ou extraordinário. Então qualquer pronunciamento do magistério, independentemente se é ex cátedra ou não, e ainda mais, né, que é um peso ainda maior, um concílio ecumênico, não pode ser de forma alguma rejeitado. E quem diz isso não é somente os papas do pós-concílio. Os papas pré-Vaticano II falavam isso de forma muito clara, tá? Padre José Damião, sua bênção, ele diz assim, ó, o simpatizante e negador do Holocausto, Dom Wilson, ex-integrante da Fraternidade, ordenou o padre o Rodrigo Silva. É verdade. Eu acabei de falar isso aqui, inclusive, né? Esse racha na Fraternidade, ele é um racha ad eterno. Porque um bispo sai da Fraternidade e sagra outros bispos. Dentro desses outros bispos que ele sagrou, um vira sede vacantista, né? É um saindo de dentro do outro, uma loucura, né? O padre de ordenação inválida querendo questionar a ordenação de alguém ordenado de um rito com ambiguidade multissecular. Bom, parece que tem um sede vacantista aqui, né? Thalita Bastos está criticando o padre José Damião, falando que a ordenação dele é inválida. Olha só, né? Uma leiga, ela decide se a ordenação posterior ao Concílio Vaticano II é inválida. A que ponto nós chegamos, né? De um leigo desrespeitar um sacerdote, dizendo que a ordenação dele é inválida porque é pós-conciliar. É lastimável, né? É uma soberba sem precedentes. É puro protestantismo isso aqui, né? Você pode falar sobre como foi a trajetória dos 4 bispos sagrados em 88 e se existe alguma chance de Dom Castro Meyer ter apenas assistido à sagração não sagrado junto com Dom Lefebvre? Olha, me parece que Dom Antônio de Castro Meyer não sagrou. Eu posso estar equivocado, alguém pode me corrigir, mas parece que ele apenas assistiu, né? E parece que a excomunhão, não sei se a excomunhão se estendeu a ele. Teria que verificar essa informação. Mas, querendo ou não, né, infelizmente, nós temos que reconhecer que Dom Antônio, tenha sagrado ou não tenha sagrado, ele participou, né, ativamente, de alguma forma, dessas sagrações. E acredito que, infelizmente, né, tem a sua adesão no cisma. Não sei dizer se ele morreu com esse mesmo pensamento, mas até onde me consta, não me parece que ele tenha mudado de ideia. Muito interessante. Os 4 bispos ainda estão vivos. Olha, nós temos 2 bispos vivos, tá? Dom Tissier já faleceu e Dom Wilson já faleceu. Nós temos 2 bispos vivos hoje na Fraternidade, que já estão idosos, né? E aí, obviamente, eles vão querer sagrar mais 4 bispos, como já informado mais cedo, para manter esse trabalho, esse legado de Dom Lefebvre, vamos dizer assim, né? Então, 2 já estão mortos. Infelizmente, digo infelizmente, né, pela tristeza de saber que morreram, ao menos materialmente, no cisma, né? Que Deus tenha piedade das suas almas. Como posso trazer a missa tridentina na minha arquidiocese? Dom Rifan, de acordo à necessidade. Olha, a administração apostólica, ela atende diversas dioceses, né? A minha diocese de Nova Friburgo, ela é atendida pela administração apostólica. Nós temos aqui uma capela
que é celebrada 2 vezes ao mês a missa tridentina. Um padre da administração vem até aqui, né? Cada semana é um padre diferente, vem atender. Os padres fazem esses rodízios, né? De lugares em lugares atendendo essas pessoas. Claro que a maior parte das pessoas que participam dessas missas, elas têm as suas paróquias, né? Elas só vão lá 2 vezes ao mês quando tem a missa tridentina. E para chegar essa missa até aqui, foi necessária a aprovação do bispo local. Na época, o nosso bispo era Dom Luiz Antônio Ritz, né? Agora nós estamos com outro bispo, Dom Pedro Cunha. E o Dom Luiz, ele aprovou essa missa aqui na diocese, ele conversou com o Dom Rifan, fizeram um acordo e trouxeram, né? Ele cedeu uma capela e trouxeram os padres para fazer essa celebração. E já está mais de um ano, né, esse apostolado aqui. O novo bispo manteve, né? Até agora está tudo certo, manteve a missa aqui. E está crescendo bastante com a graça de Deus. A missa para sua arquidiocese ou diocese, ela deve ser aprovada pelo bispo ou arcebispo local, tá? Geralmente Dom Rifan e o bispo local devem fazer esse acordo aí. Pensando com a cabeça da fraternidade, não seria mais interessante sagrar mais bispos? Olha, de fato, se for pensar nesse sentido, seria até melhor sagrar mais bispos, pensando como, né, um membro da fraternidade, vamos colocar assim. Mas nós temos alguns problemas, né? Eu divido em 2 ou 3. Primeiro, eu acredito que não tem tantos padres para fazer tantos bispos assim, né? Porque, veja, os bispos da fraternidade, eles basicamente só existem para 2 finalidades. Eles não possuem jurisdição, como um bispo normal, né? Então, eles só têm duas funções que o distingue dos demais sacerdotes, que é crismar e ordenar. Então, não há necessidade de você sagrar muitos bispos se você só precisa deles para crismar os fiéis e para ordenar outros bispos posteriormente. Para que, não outros bispos, né? Outros padres, perdão. Então, os seminaristas, por exemplo, da Fraternidade São Pio X hoje, eles são ordenados padres pelos 2 bispos vivos. Mas se esses bispos morrerem, devem ter outros bispos para substituí-los, né? É óbvio. Senão, sem bispo não tem padres. E os fiéis da fraternidade precisam do sacramento da crisma, que ordinariamente é o bispo que dá. Então não faria muito sentido ordenar muitos bispos, porque você teria uma falta de padres. A fraternidade não tem tantos padres assim, né? Então o mundo inteiro, né, tem poucos padres, infelizmente. Então, se você ordena muitos bispos, você diminui a quantidade de padres. De certa forma, você automaticamente diminui as assistências que esses padres dão às capelas, né, e aos lugares que eles celebram missas. E acaba ficando muito bispo desnecessariamente, né? Então, os 4 bispos que serão sagrados, provavelmente eles vão se dedicar integralmente à formação de padres, à ordenação e à crisma. Não precisa muito mais do que isso. Então, eu acredito que a lógica é essa, né? E também, obviamente, eles devem pensar que devem querer seguir o que Dom Lefebvre fez, né? Devem querer imitar integralmente essas sagrações de 4 bispos. E se eles ordenassem muitos bispos, eu acho que o diálogo com Roma seria ainda mais difícil, né? Porque 4 bispos já é algo completamente grave, né? Que vai gerar excomunhão, etc. Então, sagrar muitos outros bispos seria um cisma ainda maior. E aquilo ali poderia ficar até mesmo descontrolado, né, futuramente. Perceba. Dom Lefebvre sagrou 4 bispos. Desses 4, que é Dom Williamson, rachou com a fraternidade e fundou um outro movimento.
Aí você imagina se eles vão sagrar, sei lá, 10 bispos. Se com 4 bispos, um fez uma nova divisão, imagina se eles sagram 10 bispos, e desses 10, a metade sai e vira, sei lá, sede vacantista, ou vai para a resistência, ou cria um outro movimento. Entendeu como que isso acaba gerando um problema, um tsunami, né? Uma bola de neve? Porque, veja, a partir do momento que eles sagrarem os novos bispos, esses bispos, a qualquer momento que eles quiserem, eles podem dar as costas para a fraternidade e fundar um outro movimento completamente autônomo. Porque eles, como bispos, têm essa potestade, né? Tem o poder de sagrar outros bispos, tem o poder de sagrar outros padres, tem a plenitude do sacerdócio. E você dá a plenitude do sacerdócio para uma pessoa não é qualquer coisa, né? Se essa pessoa não for muito íntegra, isso pode virar uma bola de neve. Imagina quantas outras ordenações ilícitas podem sair dali, né? Como já aconteceu com Dom Williamson, por exemplo, que sagrou até bispo sede-vacantista, que se tornou depois, né? Então é complicado, é uma questão muito complicada, que não é fácil, tá? A fraternidade tem muitas casas espalhadas pelo mundo. Em quais países, por exemplo, eles atuam forte? Não sei te responder quantas casas, em quais países. Acho que na França, né, deve ser mais forte. A fraternidade detém bens da igreja, tipo obras de arte, relíquias de santos. Olha, relíquia não é uma coisa muito difícil de conseguir, né? Principalmente se você é bispo ou padre. Então provavelmente deve ter sim, né? Agora, não acho que passa muito disso não. Apostolado Bergoglio, legal. Então esses bispos sagrados pela fraternidade e seus sucessores têm sucessão apostólica? Isso. Muito boa pergunta. Sim, gente, muita gente confunde, tá? Vamos explicar uma questão básica aqui para vocês, ó. A gente tem que entender a diferença de validade de ordenação e licitude de ordenação. Para um sacramento ser válido, para uma ordem ser válida, deve haver um ministro validamente ordenado, um bispo, né? E, por exemplo, os bispos da fraternidade sagrados por Lefebvre foram validamente ordenados porque Lefebvre era um bispo validamente ordenado, né? Tem que ter matéria e forma, e intenção de fazer o que a igreja faz, o que teve também, né? Então, se Lefebvre foi validamente ordenado, ele passou essa ordenação validamente para os 4 bispos. A sucessão apostólica é isso, né? Você puxa, né, bispo que sagrou bispo, vai puxando até os apóstolos. Então, por exemplo, a ordenação de Dom Marcel Lefebvre nunca foi contestada. Sempre foi válida, né? A ordenação dos 4 bispos que Lefebvre sagrou também foi válida. E a ordenação dos outros 4 bispos que a fraternidade vai sagrar agora, muito provavelmente vai ser válida também, porque deve seguir a forma, matéria e intenção, né? Então, enquanto existir um bispo válido que celebre corretamente o ritual de ordenação episcopal para outro candidato que será sagrado, esse candidato ele recebe automaticamente a potestade, né, a marca indelével na alma da sagração episcopal e todo o seu poder. O que ele não recebe é a jurisdição, né? Porque a jurisdição é algo que o Papa dá. Então, se um bispo é sagrado sem mandato do Papa, ele não tem jurisdição. O que é jurisdição? Juris dicere, né? Que é o poder de dizer a lei, dizer o direito, né? Ou seja, ele não vai ter poder de governo de uma diocese, ele não vai ter o poder administrativo de uma parcela da Igreja Católica, né? Mas ele tem a potestade de bispo, como qualquer outro. Onde ficam esses bispos que serão sagrados? Na França? Eu não sei onde eles ficarão, mas eles serão sagrados em Acone, se eu não me engano, que é na Suíça, tá?
se eu não me engano. Caio, como a fraternidade vê os padres que abandonam suas dioceses para se juntar a eles? É exemplo do padre François, por exemplo, como esses padres ficam a respeito da jurisdição da igreja. Veja, é óbvio que a fraternidade ela ama isso, né? Sempre que tem um padre que sai da sua diocese, que sai da comunhão do seu bispo para ir para a fraternidade, é mais um sacerdote que a fraternidade ganha, e isso é bom para eles, né? É bom para eles, mas é péssimo para a igreja, tá? Por quê? Porque eles terão mais sacerdotes, mais missas, mais pessoas serão atendidas e mais pessoas serão arrebatadas para esse cisma, né? Agora, a jurisdição, esses padres não têm jurisdição, tá? Eles não têm paróquia. E aqui que tá, né? Aqui que tá um ponto muito interessante. Até o Papa Francisco liberar em 2007, se eu não me engano, não, 2007 não, 2013 eu acho, ou 14, acho que foi 2000, enfim, não sei a data certa, né? Mas até o Papa Francisco liberar a confissão e o matrimônio, eles eram inválidos para a fraternidade, né? A fraternidade, os padres da fraternidade, eles não podiam atender validamente as confissões. Eles não podiam celebrar ou assistir validamente os matrimônios. Por quê? Se eles são padres de verdade. Porque esses dois sacramentos, além da ordem, eles exigem a jurisdição. Quer um exemplo? Eu sou de uma paróquia. Eu casei no território dessa paróquia. Mas um outro padre, que não é o meu pároco, ele veio me casar. Padre Jefferson Alves. Ele veio me casar aqui na minha cidade. Ele é de uma outra diocese, de um outro estado. Para esse padre me casar, o meu pároco teve que assinar uma permissão, transferindo a esse padre que veio de fora a jurisdição necessária para me casar. Caso contrário, meu casamento seria inválido, tá? Então, é necessário ter essa jurisdição. E geralmente é o pároco do local, que está em comunhão com o bispo, que dá a jurisdição, né? Que tem essa jurisdição, tá? Então, eles não têm jurisdição. E outra, né? Por enquanto, as confissões e matrimônios da fraternidade são válidos, por causa da liberação dada pelo Papa Francisco. Mas, a partir do dia 1º de julho, devido às sagrações episcopais, a fraternidade estará formalmente em cisma. Ou seja, eles estarão excomungados novamente, tá? E por estarem excomungados, acabou-se toda a liberação, toda a permissão que eles conseguiram até aqui. Veja como que isso é grave, gente. Bento XVI levantou as excomunhões dos bispos. Francisco concedeu 2 sacramentos à jurisdição para que eles conseguissem fazer a permissão. Beleza? Agora eles vão jogar tudo isso no lixo. Porque eles vão ser excomungados novamente. E além disso, vão perder a permissão que tinham para celebrar missa e confissão, que serão inválidos a partir desse momento. E além do mais, os padres que aderiram formalmente a esse movimento, como o padre François, também vai incorrer em cisma automaticamente. Esses padres, e não só os padres, os fiéis que frequentam exclusivamente a fraternidade e aderem formalmente ao movimento lefrevista, eles também estarão excomungados automaticamente, né? Caio, como a fraternidade vê os padres... acabei de responder, né? Muito bom seus conteúdos, Caio. Como a fraternidade vê o Concílio Vaticano II?
nada do que veio depois do concílio está correto segundo eles? Não, veja, olha. A fraternidade, ela não rejeita completamente o concílio Vaticano II, nem as reformas pós-conciliares. Porque se assim fosse também, né, eles cairiam no sede-vacantismo, né? Ou seja, nada é válido depois do concílio. Isso é sede-vacantismo. Porém, o cerne da briga, né, entre a fraternidade e Roma está nos seguintes pontos: liberdade religiosa, do documento Dignitatis Humanae, colegialidade episcopal, ecumenismo, né, Unitatis Redintegratio, e diálogo interreligioso, basicamente. Basicamente, a disputa teológica doutrinária gira em torno desses temas, tá? E tem a reforma litúrgica também. Ou seja, a missa nova, né, a alteração ali do rito da missa por um novo rito, etc. Eles não aceitam, eles aceitam até como válido, porém ilícito. O que é uma loucura, né? Que para algo ser lícito deve estar de acordo com o direito da igreja. E quem define o direito da igreja é o Papa. Então, se o Papa aprova um rito, esse rito não pode ser ilícito. O rito só é ilícito se não for aprovado pelo Papa, né? Se não tiver em comunhão com ele. Então, faz sentido isso, né? O Papa celebra a missa nova. O Papa não está em comunhão com o Papa, né? É uma loucura, né? Então, assim, existem coisas que eles aceitam, né? Eles acham aceitáveis. Eles não descartam completamente tudo que o concílio disse, mas uma boa parte, principalmente no que tange a doutrina, tá? Eles mesmo falaram isso, tá, gente? Nesse pronunciamento do padre Pagliarani sobre eles não aceitaram o diálogo com Roma, eles colocaram lá que um dos motivos é a diferença doutrinária, a incompatibilidade da doutrina do Concílio Vaticano II com a fraternidade. Ou seja, resumindo, né? Se o Concílio Vaticano II pertence à Igreja Católica, e ele o pertence, e ele a pertence, né? A doutrina do Concílio é a doutrina da Igreja. Então, o que os tradicionalistas estão dizendo, que a fraternidade está dizendo é o seguinte: nós, da fraternidade e a Santa Sé, Roma, a Igreja Católica, não temos a mesma fé. Isso é grave. E é por isso que eu falo que eles são uma seita, tá? E isso aqui não sou eu só que falo, não. O cardeal Sara acabou de falar isso essa semana. Fulton Sheen, nosso futuro beato, ele falou, ele chamou a fraternidade de seita na época dele, tá? Na época dele ainda, muitos anos atrás, já chamava a fraternidade de seita. Então hoje nós apenas reafirmamos uma obviedade. Gente, se eu sou uma instituição que me declaro católica, e eu digo que eu não possuo a mesma fé que o Papa, a mesma fé que a Igreja Católica, não é contraditório. Eu não posso fazer parte da igreja assim. Eu estou fora dela. Eu sou uma igreja paralela, né? A fraternidade se tornou uma igreja paralela e, portanto, uma seita, né? Não tem o que falar. Padre François hoje é bicho solto sem nenhum bispo. Por que a igreja tolera isso? Não excomunga de vez um padre que renuncia à jurisdição. Olha, se a igreja ela for excomungar cada padre, né, que faz uma besteira, que entra em cisma, ela teria que passar muito tempo só fazendo documento de comunhão. E por isso, o Código de Direito Canônico ele prevê para os pecados de cisma, heresia e apostasia a excomunhão automática. Então não é que a igreja não excomunga esses padres já estão excomungados devido o Código de Direito Canônico prevê já essa excomunhão. Então qualquer pessoa e qualquer sacerdote que cisma com a Igreja Católica, que sai da comunhão com o seu bispo diocesano, com o Santo Padre e o Papa,
ele adere formalmente ao movimento lefrevista, né? A igreja declarou isso, inclusive, em 1996. Eu já postei o documento aqui também. Teve uma congregação lá de Roma que declarou os padres que acatarem formalmente o movimento lefrevista, aderirem a ele, os fiéis também, formalmente, exclusivamente, integralmente, já estão excomungados automaticamente. Então não precisa falar o óbvio, né? Por exemplo, essa consagração que vai ter no dia 1º de julho, muito provavelmente o Papa vai confirmar as excomunhões com algum documento, né, como fez João Paulo II, na época de Lefebvre. Mas se o Papa não quiser, ele não precisa. O Papa não precisa falar nada. A partir do momento que a sagração é feita, a excomunhão serve tanto para o bispo que está consagrando, tanto para os padres que estão sendo sagrados. Automática, né? O Papa Francisco liberou os sacramentos em 2016, eu acho. Eu acho que foi por aí mesmo. Ou 2000, acho que foi um ano jubilar que teve, um ano extraordinário jubilar aí. Não sei se foi de 2016 ou 2015. Veja bem, a liberação dos 2 sacramentos não é tão livre assim. A regra diz que só podem caso os nubentes não encontrem padres de sua jurisdição. Isso é explicado no artigo do padre José Eduardo. Maravilha. E parece também que tem que ter aprovação do bispo local, né? Não é tão livre assim, né? Pelo menos o matrimônio, é verdade. Eu fico muito triste com essa divisão que eles fazem. De certa forma, parece que eles estão certos e a igreja está errada. Olha, eu não acho que parece que eles estão certos, não. Eles querem que pareça, né? Eles querem parecer certos. Mas, olha, uma coisa que me dá muita tranquilidade, e é uma coisa que eu ia comentar também com vocês, né? Eu vou aproveitar para comentar agora. É o que eu tinha falado com vocês no início. Esse argumento de que nós precisamos salvar almas, ele é tão bonitinho, é tão fofinho, tão cuti-cuti, que à primeira vista parece muito atraente, né? Nossa, parece que a fraternidade está certa, tem que salvar a alma mesmo. Ninguém discorda disso. Só que é o seguinte, né? Veja, a lógica deles é o seguinte: já que Roma não está dando conta de salvar almas, nós, a fraternidade, precisamos salvar as almas independentemente da comunhão com Roma, independentemente da comunhão com o Papa. O que acontece é que isso é uma heresia. Mas como aí, cara? Uma heresia não é um cisma? Sair da comunhão com o Papa não é um cisma? Calma que eu vou explicar. Sair da comunhão com o Papa é um cisma. Mas você assumir que você pode salvar almas fora da comunhão com o Papa é heresia. Por que é heresia? Porque o Papa Bonifácio VIII, eu já publiquei isso aqui também, declarou como dogma. Ele falou exatamente o seguinte: declaramos, dizemos, decretamos e definimos que é absolutamente necessário a toda criatura humana, para se salvar, estar submetida ao Romano Pontífice. A pergunta é: como a fraternidade vai salvar almas se não estão em submissão ao Romano Pontífice? Para que isso aconteça, eles têm que negar um dogma. Eles precisam assumir que é possível salvar almas sem estar em plena comunhão com o Papa. O que é heresia? O Papa Bonifácio VIII já afirmou que isso é impossível. Ele diz claramente: é absolutamente necessário para a salvação. Não é relativamente, é absolutamente.
Não tem exceção, não tem exceção. Ah, cara, mas as pessoas que morrem fora da igreja católica em ignorância invencível. A ignorância invencível não tira elas da igreja, tá? Se elas são batizadas ou possuem o desejo implícito de se batizar, elas estão unidas à igreja, mesmo que não saibam disso. Agora, uma pessoa que está claramente em cisma, que sabe que precisa da comunhão com o Papa, mas rejeita essa comunhão visível, está em cisma formal. Não tem desculpa, não tem ignorância invencível aqui. Não existe exceção à regra. Quem está em cisma formal e não está em ignorância invencível, não pode se salvar fora da comunhão com o Papa. Não é doutrina do Vaticano II, não. É Papa Bonifácio VIII. Bonifácio não, achei Inocêncio VIII, alguma coisa assim. Bonifácio ou Inocêncio? Divisão vem do protestantismo. Cristo pediu unidade sem falar a questão da obediência. Então, mas aonde existe a unidade da igreja? É em comunhão com o Papa. O Papa é a unidade visível da igreja, né? Seguindo uma linha do tempo, Roma e a fraternidade nunca tiveram tão próximos. Bento XVI foi muito misericordioso com eles e Francisco quase um pai, de tão benevolente, o que levou eles novamente a jogar fora. Só tem uma resposta: orgulho, que é o princípio de todos os males, de todos os pecados, né? Inclusive da desobediência. A desobediência é tão grave que a inteligência é a primeira faculdade humana que vai para o saco. É como se a luz do Espírito Santo se retraísse e deixasse a alma à deriva das trevas. Muito forte isso daí, né? Quando a gente vê, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Preparação para a Morte, olha só que tristeza, né? Santo Afonso ele vai dizer que existe um número de pecados que Deus ele decidiu perdoar de cada indivíduo. Nós não sabemos qual é a quantidade de pecados que Deus quer perdoar de cada um de nós, mas Deus sabe. Algumas pessoas ele vai perdoar um único pecado mortal e no segundo a pessoa vai para o inferno. Ele retira a sua graça e a pessoa não se arrepende mais. A outras, a pessoa vai cometer pecados mortais a vida inteira e no último pecado mortal da vida dela, ela vai para o inferno. Então, existe um número de pecados que Deus permite que cometamos, pecados mortais, ao qual Ele deseja perdoar por sua misericórdia e dar-nos a graça. Ultrapassado esse número, Ele retém a graça. E aí o pecador ele fica impenitente. Nós nunca sabemos exatamente quando isso acontece com alguém. É muito difícil de julgar isso. Mas existem ocasiões onde Deus ele não tira a sua graça para sempre, mas Ele tira a sua graça momentaneamente. Porque a pessoa está tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, e ela já rejeitou tantas oportunidades que Deus deu de se arrepender, que Ele retira a sua graça. Ele entrega essa pessoa aos seus próprios pecados, como uma forma de castigo, né? De repreensão. Uma forma de Deus chamar essa pessoa de volta para a graça é muitas das vezes permitindo que ela se quebre a cara no pecado. E eu vejo muito isso em algumas pessoas, não só em tradicionalistas, mas em protestantes, etc., que Deus simplesmente reteve a graça dele e deixou a pessoa na sua própria ignorância, na sua própria maldade, no seu próprio pecado. Ora, se essa pessoa ela terá a oportunidade de retornar e se converter, ou se ela já está num estado de penitência final, não sabemos, né? Isso aí depende das orações para que Deus dê a graça. E seria essa a solução mais fácil para Roma? Afinal, obrigaria eles a sentarem para negociar? O que você está dizendo? Da excomunhão? Não, na verdade, a negociação foi antes, né? Roma falou o seguinte, o cardeal Victor Fernandes falou o seguinte: olha, nesse último encontro que teve
com o padre Palharini. Ele falou, olha, a gente vai dialogar, a gente vai botar as cartas na mesa, vamos conversar, mas a condição é que você revogue, anule essas sagrações, não aconteça. E aí a resposta veio recentemente, na quarta-feira de cinza, né? Não vai ter diálogo, não vai ter revogação, não vai ter conversa, infelizmente. Então, não tem mais o que fazer, né? Só esperar. E o que fazem eles estarem tão convictos que estão certos e a igreja está errada? Eu falei, é orgulho, né? Mas pensa nos outros hereges, os protestantes, por exemplo. Tem muito protestante obstinado, cara, que conhece a doutrina católica, sabe da verdade. Eu conheço pessoas que chegaram a um passo de se converter e voltaram atrás. Já estava tudo certo, a pessoa não tinha mais nenhuma dúvida, sabe? E voltou atrás. O amor próprio, né? O amor à própria sabedoria, à própria inteligência, a vaidade, o orgulho, a soberba, confiar demais em si mesmo e pouco em Deus. São muitas coisas, né, que levam a esse erro. A excomunhão é a oração mais eficaz da igreja. Com uma canetada, o Papa confirma sua autoridade perante o demônio, expulsa um monte de demônios sem precisar de uma gota de água benta. Muito bom, cara. Então os protestantes podem salvar almas? No caso, as diversas 40 mil denominações? Não, os protestantes não podem salvar almas. O Concílio Vaticano II reconhece que dentro dessas seitas protestantes existem elementos de santificação, tipo batismo, que eles possuem válidos, a Bíblia, a oração, etc. Esses elementos de santificação podem santificar algumas almas que podem ser salvas lá dentro pela ignorância invencível. Mas perceba que esses elementos de santificação que existem dentro do protestantismo não são do protestantismo, mas são elementos católicos que estão lá dentro. Vou dar um exemplo da fraternidade. Existem elementos de santificação na fraternidade São Pio X. Eles têm uma missa válida. Eles têm batismo válido. Eles têm o sacramento da crisma. E por enquanto tem até confissão. Sacerdotes válidos. Então, isso não é elemento de santificação? Óbvio que é. Agora, isso significa que qualquer pessoa pode salvar lá dentro? Não. Quem estiver consciência do pecado que está fazendo ao aderir à fraternidade, tiver consciência do ato de rebeldia e de cisma que está fazendo, não pode salvar. Porque quem está em cisma conscientemente ou em heresia conscientemente, não adianta. Os elementos de santificação não santificam essas pessoas. Os elementos de santificação só santificam quem está na ignorância invencível, de boa fé, né? Sem maldade, nesses lugares. A situação da fraternidade se aproxima mais dos ortodoxos do que do protestantismo? Cara, em muitos aspectos sim. Mas a fraternidade ela é algo tão próprio que não dá para comparar totalmente com os dois grupos. Tem um pouco dos dois. Por exemplo, os ortodoxos reconhecem a primazia do Papa, mas não reconhecem a sua infalibilidade. E não reconhecem, por exemplo, a Igreja de Roma como a sede da Igreja Católica. Agora, os tradicionalistas, na teoria, reconhecem. O problema dos tradicionalistas não é nem muito a teoria, mas é a prática. Na prática, eles acabam negando a teoria. Então, a heresia no tradicionalismo, como eu acabei de falar para vocês, sobre a indefectibilidade da igreja, sobre a salvação das almas fora da comunhão com o Papa, elas não são abertas, ditas à luz do sol, como os protestantes, mas elas são implícitas através dos seus atos.
Os seus posicionamentos demonstram um viés heretizante. Sabe? É basicamente isso. Minha conversão foi através da fraternidade. Nossa, que interessante. Estou há 12 anos na fraternidade, casei lá, meus filhos foram batizados lá, mas aos poucos estou retornando à consciência e em seguindo em comunhão com a igreja. Olha só. Lucas Matos, terapeuta. Parabéns, Lucas. Que legal, cara. Que testemunho maravilhoso, cara. Muito bom. Me chama no privado, tá? Me chama no privado, vamos conversar. Eu vou te mandar meu contato. Eu quero conhecer mais a sua história. Olha só, gente, que legal. Como que Deus age, né? Abri uma live aqui do nada, de teste, e aí aparece o Lucas, que se converteu pela fraternidade. Aí que eu falo. Os elementos de santificação na fraternidade tiveram bons frutos. Como o Lucas. O Lucas se converteu na fraternidade, se batizou, os filhos e tal, recebeu os sacramentos, recebeu a vida da graça, mas é um homem de boa fé, um homem de boa consciência, um homem de consciência reta. E o que está acontecendo? Está migrando para a plena comunhão da igreja agora. Está abandonando a fraternidade, pelo que parece, né? Pelo que ele falou aqui. Rezem pelo Lucas, tá? Quem está me assistindo aqui, rezem pelo Lucas Matos. E Lucas, manda mensagem para mim que eu quero conversar com você, tá bom, cara? Você considera que existe ambiguidade nos textos conciliares? Muito boa essa pergunta, muito boa. Olha, eu costumo dizer o seguinte: qualquer carta, qualquer documento, qualquer escrito, qualquer coisa que é escrito pelo homem pode ter ambiguidade, pode ser ambíguo, inclusive concílios dogmáticos, tá? Não vai pensar que o concílio é pastoral, por isso que ele é ambíguo. Não. O Papa Sisto IV, ele falou sobre uma doutrina na época e que foi mal interpretada. E ele teve que fazer um outro documento falando o seguinte: galera, quando eu disse isso, eu estava querendo dizer isso, mas vocês interpretaram de outra forma. Vocês interpretaram de forma herética. E aí o Papa Sisto IV vai dizer: sempre que o Romano Pontífice se pronunciar de forma ambígua em determinada situação, é obrigação dos fiéis interpretarem aquela fala ambígua de acordo com a ortodoxia católica. O Papa que fala isso é Sisto IV. O Concílio de Trento tem um decreto no final do concílio que diz o seguinte: a Santa Sé proíbe a interpretação pessoal e individual dos textos obscuros do Concílio de Trento. A Santa Sé proibiu que pessoas interpretassem a seu bel prazer, a sua própria vontade, os textos ambíguos do Concílio de Trento. Tem um documento falando sobre isso. Então, assim, existe ambiguidade no Concílio Vaticano II? Sim, existe. Como existe ambiguidade em qualquer documento papal. Como existe ambiguidade na própria Sagrada Escritura, horas. Os protestantes... Isso aqui é a soma teológica, né? Mas estou fazendo um exemplo. Os protestantes abrem a Sagrada Escritura, leem lá. Jesus disse: eu sou menor que o Pai. Jesus não é Deus, ponto. Claro, se você pega esse texto, eu sou menor que o Pai é maior que eu, ele é ambíguo. Em que sentido Jesus quis dizer isso? Ele deve ser interpretado à luz de outras doutrinas já escritas nas Escrituras. Então, a Bíblia é ambígua. Concílios ecumênicos são ambíguos. A nossa linguagem humana, os idiomas, as linguagens humanas, elas são finitas, elas são limitadas. E muitas das vezes nós queremos expressar uma verdade, mas nós não achamos palavras tão perfeitas assim que faça com que aquela frase ou aquele texto fique indubitavelmente correto ao ponto de não poder ser interpretado de forma equivocada. Se eu hoje escrevo uma carta aqui agora e deixo aí
guardado, né? Alguém daqui a 100 anos acha essa carta. Pode ser que essa pessoa interprete essa carta de uma forma completamente diferente do que eu quis quando escrevi a carta. E aí? Agora, qual é a solução para a ambiguidade? A solução para a ambiguidade não é protestar contra a igreja, não é rachar com a igreja, não é entrar em cima. A solução para a ambiguidade já deu o Papa Sixto IV. A solução para a ambiguidade é a nossa interpretação deve ser uma interpretação continuista. O Papa João Paulo II falou isso no modo próprio Ecclesia Dei, né, aos comungar Lefebvre, que os textos do Concílio Vaticano II devem ser interpretados à luz de toda a tradição em continuidade. É assim que se resolve uma ambiguidade. Porque o que é uma ambiguidade? Você vai ler um texto da igreja, uma doutrina, e você vai achar nele frases que parecem contradizer uma doutrina anterior. Qual é a solução para isso? Você procurar uma forma de ler esse texto dentro do seu contexto que não contradiga o que veio antes. Ponto. Agora, a pessoa já assume que o Papa conscientemente, deliberadamente, ele quis ensinar uma doutrina contrária à doutrina dos seus predecessores. Isso já é juízo temerário, sabe? É coisa maligna. O que acha do IBP? Gente, o IBP é um instituto Bom Pastor, está em situação regular com a Santa Sé. Não é pecado um católico frequentar, assistir as missas, receber os sacramentos, nada disso, tá? Não está em cisma, ao menos formalmente ou materialmente. Só que existem muitos padres, e isso não sou eu que falo, milhares de seguidores que eu tenho aqui já tiveram contato com o IBP e falam a mesma coisa para mim, que lá dentro é um antro de lefrevismo terrível. Muitos membros fiéis, inclusive sacerdotes, são abertamente lefrevistas. Eu não vou citar nome, mas tem um padre muito conhecido do IBP que abertamente elogia Lefebvre e que abraça uma hermenêutica da ruptura. Qual a diferença deles para os tradicionalistas? Nesse ponto, nenhuma. A diferença é que eles estão em situação irregular, né, no caso. Agora, essa é a minha opinião. Eu acho que o posicionamento deles não está correto. Fala de bispo tradicionais que celebram no rito de São Paulo VI e um argumento que faz eu concordar com a fraternidade. Os grupos lícitos, além da administração apostólica, têm bispos próprios? Nem todos os grupos têm bispos próprios, porque existe uma diferença, né? A administração apostólica, o nome já diz, é uma administração. O Instituto Bom Pastor é um instituto, né? Eles fazem parte da Ecclesia Dei, mas o estatuto, o regulamento deles é diferente. Por exemplo, a Opus Dei, né? Uma prelazia pessoal. Então, não são os mesmos grupos, não tem a mesma estrutura, tá? E outra, né? O fato de não ter bispo próprio não muda em nada, cara. A Igreja Católica não tem bispo suficiente para ordenar padres, se precisar, para esses grupos. E não ordena, né? Os padres do Instituto Bom Pastor são ordenados por quem? Não são por bispo da Igreja Católica? Então, se tem bispo, se não tem bispo, qual a diferença isso vai fazer? A gente pode achar, é melhor que tenha bispo, ou é melhor que não tenha, mas é uma opinião só. Não passo de uma opinião. A pessoa pergunta aqui, ignorância invencível? O que você quer dizer com isso? Você não sabe o que é ignorância invencível? Ignorância invencível é quando uma pessoa ela não sabe, por exemplo, que a Igreja Católica é fundada por Cristo, ela não sabe que a doutrina da Igreja Católica é verdadeira e ela não tem os meios adequados para chegar nessa conclusão.
é uma ignorância que entrou num estado de irreversibilidade. Ela não tem as circunstâncias e os meios adequados para chegar à verdade com plena consciência, entende? Isso é ignorância invencível, tá? Por exemplo, pessoas analfabetas, né? Pessoas que não têm acesso à informação, etc, etc. Conheço muitos irmãos protestantes que realmente amam a Deus e tentam seguir uma vida de santidade. Tento levar a verdade da igreja para eles de vez em quando, mas enfim. Sim, eu fui protestante, gente. Eu fui protestante a minha vida inteira. E eu fui uma pessoa honesta, né, com a minha fé. Fui tão honesto que virei católico. E tem muita gente lá, eu conheço muita gente santa que são protestantes. Ah, cara, você está falando que gente santa? Sim, gente de vida mais santa que muitos católicos que eu conheço. Agora, claro que não vai virar um santo canonizado da igreja, mas você vê que a graça de Deus opera nessas pessoas também, tá? Se elas vão ser salvas ou não, é outros 500, não sei. Infelizmente, a maioria deles acham que estão certos e acham até normal essas 40 mil dominações. Se eles não achassem que estavam certos, não seriam protestantes, né? Então, se eles acham que estão certos e não têm os meios de descobrir que estão errados, pode-se considerar uma ignorância invencível. Não existe reta intenção e desejo de salvação em desobediência obstinada. O fiel piedoso tem dificuldade de entender quando Deus endurece o coração do faraó. Esses líderes da fraternidade estão sob... Enfim. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente fala, né? Não é bom a gente acusar os líderes da fraternidade ou os fiéis de serem isso ou serem aquilo, ou, sei lá, mal intencionados, ou serem desonestos, ou serem possuídos pelo demônio. Alguns são, mas como que a gente vai definir quem são? Existem muitas pessoas lá que estão na ignorância, como o próprio Lucas, que comentou aqui que está mudando de ideia, que é da fraternidade. Veja, um cara inteligente, honesto, de boa fé. E como o Lucas, tem muitos outros lá dentro também. A gente tem que ser caridoso nesse sentido, né? Gente, eu vou encaminhando para o final, tá? Vou ler só mais esse comentário e vou prosseguir. Dom Atanásio se reuniu com o Papa para tentar melhorar a situação. Acredita que pelo crescimento da fraternidade nos últimos anos, a Santa Sé pode tentar se esforçar mais para esticar os braços. Olha, duas coisas que eu quero comentar. Dom Atanásio e Santa Sé. Dom Atanásio vamos deixar para o final. Cara, o que a igreja pode fazer mais para abraçar a fraternidade? Se você pegar o comunicado do padre Pagliarani, esse último que saiu na quarta-feira de cinzas, você vai ver que o problema é muito mais a fundo. Eles não aceitam a interpretação em continuidade do Concílio Vaticano II, a interpretação que a igreja faz, não aceitam. Eles não aceitam de forma alguma a licitude da missa nova. Eles querem mudar doutrinas ensinadas pelo Concílio Vaticano II. Eles querem que a igreja mude, altere a sua doutrina. Isso é impossível. Então, se a igreja ela for dialogar com a fraternidade de uma forma eficaz, ela terá que anular o Concílio Vaticano II, revogar a missa nova e a maior parte das reformas pós-conciliares. Ou seja, a igreja ela vai ter que negar a sua doutrina de 60 anos para cá. Caso contrário, a fraternidade não vai aceitar. Então, como que a gente vai abrir mais os braços para a fraternidade do que já foi aberto? A igreja, ela abriu as portas para que a fraternidade se tornasse uma Ecclesia Dei, que eles tivessem situação regular, como o Instituto Bom Pastor, como a administração apostólica. E vou dizer o seguinte: eu não acho que a igreja iria impedir as sagrações episcopais se a fraternidade ela entrasse num acordo com Roma de aceitar o Concílio Vaticano II, de aceitar as reformas pós-conciliares em consonância com a tradição.
Eles poderiam ter seus próprios bispos em plena comunhão com a igreja, mas o que eles querem não é isso. O que eles querem é uma ruptura total com o Vaticano II. A igreja, anota o que eu estou falando, a igreja nunca vai romper com o Vaticano II. Pelo mesmo motivo que ela não vai romper com o Vaticano I. Pelo mesmo motivo que ela não vai romper com o Concílio de Trento. Pedir para a igreja anular um concílio ecumênico ou alterar um concílio ecumênico é loucura, é insanidade. A igreja não pode negar sua própria doutrina para abraçar alguém. Ela não faz isso nem com os protestantes. O que os tradicionalistas querem é a mesma coisa que os protestantes querem. Os protestantes, para retornarem à comunhão plena com Roma, exigem da igreja que a igreja negue os 10 dogmas diferentes. Ou seja, se a igreja negar a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria, a infalibilidade do Papa, se a igreja negar a primazia de Roma, se a igreja negar tantos dogmas, aí sim os protestantes voltam à plena comunhão. Ou seja, para os protestantes voltarem à plena comunhão, a igreja tem que se protestantizar. Da mesma forma, a fraternidade, para voltar à plena comunhão com a igreja católica tem que abrir mão de 60 anos de doutrina e entrar em ruptura com ela mesma. É impossível, gente. É impossível. Mas eles não aceitam a interpretação em continuidade. Já foi proposto isso para eles. Eles não aceitam. O documento que o Pagliarani fez deixou claro. Eles não aceitam a interpretação que a igreja faz do Concílio Vaticano II. Eles não aceitam de forma alguma a hermenêutica da continuidade. Não dá. Não tem como você ser católico sem aderir à hermenêutica da continuidade. Porque é impossível você ser católico rejeitando o concílio ecumênico. Agora, sobre Dom Atanásio, para eu encerrar essa live aqui, tá ficando tarde. Cara, Dom Atanásio é o seguinte. Me perguntaram esses dias, né? O que eu acho do Dom Atanásio. Olha, eu não estou dizendo que ele é um mau bispo, eu não estou dizendo que ele é uma má pessoa. Eu não estou dizendo nada, não estou acusando ele de nada. Agora, o posicionamento de Dom Atanásio, para não dizer que é tradicionalista, é simpatizante do tradicionalismo. Ele dá muita colher de chá para a fraternidade que é impossível dar sem ser um filolefrevista. Ele tem posicionamentos completamente equivocados a respeito do pontificado de Francisco. Se eu não me engano, chamando até de herético em alguns documentos. Ele aceita ideias lefrevistas que são inconciliáveis com a fé católica. No mínimo, Dom Atanásio Schneider é um continuista crítico filolefrevista. Ou seja, o que é filolefrevista? Ele simpatiza com algumas ideias da fraternidade. Então, assim, o que Dom Atanásio Schneider propõe é inaceitável, é impraticável, não tem como colocar em prática. Porque para isso a igreja teria que abrir mão da sua própria doutrina, da sua própria fé. E isso não vai acontecer. Né? Gente, por hoje é só. Eu vou deixar essa live salva, tá? E eu vou tentar fazer uma live semanal com vocês aqui. O que vocês acham? Vou deixar essa proposta aí. Fique com Deus e reze pela vida do Lucas, um rapaz da fraternidade aqui dos nossos comentários, que está voltando a plena comunhão com a igreja. Até a próxima.